O que você faria se o homem mais temido do norte batesse à sua porta no meio de uma tempestade mortal e exigisse que você lhe desse filhos? Nada é mais cortante do que o silêncio de uma casa que deveria estar cheia de risos de crianças. Para Signe, o som rítmico do martelo de Thorstein na forja da vila era a única música que restava em sua rotina. Desde que o seu marido, Olaf, caiu em batalha, a vida de Signe tornou-se uma meditação sobre a sobrevivência e a solidão. Na hierarquia de ferro de sua vila, Signe ocupava um espaço desconfortável. Sem filhos para garantir seu futuro, seu status de viúva de um herói erodia a cada inverno que passava. As mulheres mais jovens, com seus bebês nos braços, desviavam o olhar. Os homens viam apenas uma terra fértil que não produzia frutos. O isolamento não era apenas social, era uma sentença de morte lenta. Signe passava seus dias cuidando de seu pequeno jardim e de suas ervas, casca de salgueiro para a dor, flor de sabugueiro para a febre. Ela era uma curandeira esbilhada, mas ninguém curava a ferida em seu próprio peito. À noite, ela falava sozinha com a memória de Olaf, tentando preencher o vazio de uma mesa onde apenas uma vela queimava. Mas o destino tem pés pesados. A nevasca daquela noite era a mais feroz em décadas. O vento uivava como lobos famintos ao redor da cabana de Signe, jogando a neve horizontalmente contra as janelas de couro. Ninguém em sã consciência viajaria em um clima daqueles. E foi exatamente por isso que o som das batidas a paralisou. 3 golpes pesados, deliberados, comandantes. Signe aproximou-se da porta com o coração na garganta. Pela fresta, ela viu apenas uma silhueta vasta, uma massa de sombras que bloqueava a luz da lua. Quem busca abrigo em uma noite como esta? Ela gritou contra o rugido do vento. Erik, o Colosso, filho de Erik o Audaz, eu busco Signe, a viúva de Olaf o Forte. A voz dele cortou a tempestade como um machado corta o pinheiro. Era profunda, ressonante, totalmente imperturbável pelo caos ao redor. Signe hesitou, mas abriu a porta. O inverno invadiu sua sala como um exército. O homem que atravessou a soleira trazia a neve consigo. Ele teve que se inclinar para não bater a cabeça no batente. Erik tinha quase 2,10 metros de altura, largo como um urso e 2 vezes mais intimidador. Suas tranças escuras estavam congeladas e cicatrizes antigas cruzavam seus antebraços, contando histórias de 100 batalhas das quais ele saiu vitorioso. Encostado na porta, ele deixou seu machado de guerra, uma arma que parecia pulsar com uma ameaça própria. Você é Signe, ele afirmou, sacudindo a neve de seus ombros maciços, como um lobo gigante. Eu sou, ela respondeu, tentando não recuar diante daquela força da natureza. Mas não sei por que o filho de Erik, o Audaz, me procuraria nesta escuridão. Erik retirou sua capa pesada, revelando um peito que parecia pronto para estourar a túnica de lã. Ele se aproximou do fogo, as mãos estendidas para o calor, o vapor subindo de suas roupas úmidas. Disseram-me que você vive sozinha, que não tem filhos para carregar o nome de seu marido. O calor subiu ao rosto de Signe. Mesmo vindo de um estranho, as palavras doeram. A vila fala demais. O que isso importa para você? Erik virou-se lentamente, seus olhos cinzas como nuvens de tempestade fixos nela com uma intensidade que fez ela perder o fôlego. Eu vim para lhe oferecer filhos. A frase a atingiu como um soco, sem preliminares, sem cortesia, apenas a verdade crua, dita como se ele comentasse sobre a direção do vento. Signe agarrou o encosto de sua cadeira para se equilibrar. Eu não entendo. Você precisa de herdeiros, continuou Erik, aproximando-se. Eu preciso de uma terra e de um lar para chamar de meu. É um arranjo prático. Eu tenho ouro para melhorar sua propriedade, força para trabalhar a terra e habilidade para defender o que é nosso daqueles que querem roubar. O nosso?
A voz de Signy tremeu. Você fala como se isso já estivesse decidido. Nada está decidido. Eu ofereço, você considera. Ou chegamos a um acordo, ou eu sigo o meu caminho. O vento sacudiu a porta, lembrando-os de que seguir o caminho significaria a morte no gelo. Mas Eric não parecia ter pressa. Ele sentou-se em um banco de madeira que parecia um brinquedo sob seu corpo imenso. Você poderia ter qualquer mulher em uma duzena de clãs. Por que procurar uma viúva que provou ser estéril? Eric aceitou a tigela. Seus olhos nunca deixaram os dela. Quem disse que você é estéril? Talvez seu marido não tivesse o que era necessário. Eu já vi guerreiros que podiam partir um homem ao meio, mas não tinham semente que crescesse. Eu não acredito em maldições, Signy. Eu acredito em tentar até conseguir. A ideia de que o fracasso não era dela, mas que o destino poderia ser mudado, abriu uma fresta de esperança que Signy tinha medo de encarar. O que você está propondo, Eric? Parceria. Você fornece o lar e o conhecimento das ervas e da vila. Eu forneço a proteção e os filhos que garantirão que seu nome nunca seja esquecido. Se os herdeiros não vierem, enfrentaremos esta verdade juntos, mas tentaremos com tudo o que temos. Signy olhou para o anel de prata em seu dedo, o hábito nervoso de girá-lo revelando sua luta interna. Do lado de fora, Gunnar, o invejoso, já planejava tomar suas terras na primavera, alegando que uma mulher sozinha não poderia mantê-las. Eric era um perigo, sim, mas era um perigo que oferecia um futuro. Eu preciso de tempo para pensar, ela sussurrou. A nevasca vai durar até o amanhecer, disse Eric, ajeitando-se perto do fogo. Dormirei aqui se você permitir. Falaremos quando o tempo clarear. Naquela noite, Signy não dormiu. Ela observava a forma maciça do guerreiro estendido perto de sua lareira. A casa parecia menor, mas pela primeira vez em anos, ela não se sentia vulnerável. O gigante estava ali, e com ele o cheiro de uma mudança que poderia salvar sua vida ou destruí-la para sempre. A manhã chegou com um silêncio cristalino, daqueles que só a neve profunda é capaz de produzir após uma noite de fúria. A luz do sol, refletida na imensidão branca lá fora, filtrava-se pelas frestas da cabana de Signy, transformando o pó suspenso no ar em pequenas faíscas douradas. Signy despertou antes que o sol estivesse alto, mas Eric já estava acordado. Ele estava sentado no banco de madeira, imóvel como uma estátua esculpida em granito, observando as últimas brasas da lareira. O chifre de bebida, entalhado com nós nórdicos complexos, estava sobre a mesa entre eles. Era o símbolo do início de algo. Naquela noite, eles haviam compartilhado o mesmo teto, o mesmo calor e o mesmo silêncio pesado. Signy sentia o corpo rígido, uma mistura de exaustão e uma hiperconsciência da presença masculina que agora preenchia cada centímetro de sua casa anteriormente vazia. O cheiro dele, uma mistura de ferro, couro velho e o frescor da floresta, havia se entranhado nas cortinas e nas cobertas de lã. A tempestade passou, observou Eric, sem desviar os olhos das cinzas. Sua voz, embora baixa, fez as tábuas do assoalho vibrarem levemente. Sim, passou, respondeu Signy, levantando-se e ajeitando o vestido. Ela se sentia vulnerável sob o olhar dele, mesmo que ele não estivesse olhando diretamente para ela. Era a consciência de que sua vida, antes uma linha reta de solidão, acabara de fazer uma curva abrupta em direção ao desconhecido. Ela começou suas tarefas matinais com uma pressa nervosa. Mexeu no fogo, buscou água, preparou a aveia. Cada movimento seu era observado por Eric. Não era um olhar de luxúria, mas de avaliação. Ele estava estudando a mulher com quem pretendia construir um legado. Ele analisava a firmeza de suas mãos, a retidão de suas costas e a competência com que ela geria seu pequeno domínio. Eu aceito a sua proposta,
disse Signe subitamente. As palavras saíram antes que ela se deixasse paralisar pelo medo novamente. Eric finalmente virou a cabeça. Seus olhos cinzentos, agora iluminados pela luz da manhã, pareciam duas pedras polidas pelo mar. Ele não sorriu, ele apenas assentiu, um gesto que carregava mais peso do que qualquer promessa exagerada. Então, começamos hoje. As negociações práticas que se seguiram foram quase surreais. Enquanto comiam, eles dividiram o espaço. Eric prometeu construir uma divisória de madeira para criar espaços separados dentro da cabana até que o vínculo entre eles fosse selado pela convivência e, eventualmente, pelo nascimento de um herdeiro. Eles planejaram melhorias na propriedade, reforçar o celeiro, expandir a horta de ervas e construir uma oficina onde ele pudesse manter as armas e ferramentas da vila em troca de prata e influência. A vila terá opiniões sobre isso, alertou Signe, servindo o mingau em tigelas de madeira. Eles não aceitam estranhos facilmente, especialmente um homem da sua estatura que aparece do nada para reivindicar uma viúva. Deixe que tenham opiniões, respondeu Eric com uma confiança casual que a assustou. Eles guardarão essas opiniões para si mesmos assim que entenderem que eu não sou um convidado, mas o novo senhor desta terra. Eu não tolero interferência, Signe. A primeira aparição pública deles aconteceu no Poço da Vila, o coração latejante da rede de informações da comunidade. Signe caminhava na frente, com os baldes vazios, e Eric caminhava logo atrás. Ele não caminhava como um servo, mas como um guarda-costas real. Sua altura fazia com que os telhados das casas parecessem baixos. As conversas pararam instantaneamente quando eles se aproximaram. O som das mulheres lavando roupas e dos homens afiando ferramentas morreu no ar. Astrid, a curandeira mais velha e a diplomata informal da vila, foi a primeira a se recuperar. A tempestade trouxe visitantes inesperados, eu vejo, disse Astrid, seus olhos astutos escaneando Eric de cima a baixo. Astrid, este é Eric, filho de Eric, o audaz, disse Signe, forçando sua voz a não tremer. Ele veio para negociar um acordo de casamento. Ele buscará estabelecer raízes aqui. O anúncio caiu como uma pedra em um lago calmo. Helga, a esposa do ferreiro, recuou um passo, intimidada pelo tamanho de Eric. A reputação de seu pai, Eric, o audaz, era conhecida até naquelas terras remotas. Um guerreiro que liderou exércitos e que nunca conheceu a derrota. Você pretende ficar em nossa vila, então? Perguntou Astrid, seu tom neutro mas carregado de cautela. Se Signe aceitar minha união, sim, respondeu Eric, sua voz projetando-se sobre a multidão que começava a se aglomerar. Busco um lar após anos de batalha, e busco honrar o nome de Olaf, mantendo estas terras produtivas e protegidas. Foi uma resposta magistral. Ele apelou para a honra do falecido marido dela e para a segurança da vila. Mas enquanto caminhavam de volta para a cabana, Signe notou que os olhares de pena haviam desaparecido, substituídos por algo mais perigoso, a especulação invejosa. Alguns viam Eric como um prêmio, outros como uma ameaça. Gunnar, o invejoso, observava tudo das sombras de sua varanda. Seus olhos pequenos e gananciosos estavam fixos no machado de Eric. Gunnar sempre acreditou que as terras de Signe seriam suas na próxima estação. Agora ele via seus planos sendo esmagados por um gigante que parecia saído das lendas. Eles têm medo de você, observou Signe quando entraram na segurança da cabana. O medo não é de todo ruim, respondeu Eric, começando a medir o espaço para a divisória de madeira. O medo evita ações tolas, mas eu sei que ele também evita a amizade verdadeira. Eu nunca tive muitos amigos, Signe, apenas companheiros de armas que sabiam para que lado eu girava meu machado. A admissão revelou uma solidão profunda por trás daquela muralha de músculos. Ele também era um exilado, de uma forma diferente. Eric começou a trabalhar imediatamente. Suas mãos, que poderiam esmagar um crânio com facilidade, manipulavam as ferramentas com uma delicadeza surpreendente.
Ele entalhava a madeira com precisão, encaixando as tábuas para criar a privacidade que Signe tanto desejava. Observá-lo trabalhar era hipnotizante para ela. Havia uma força bruta ali, sim, mas havia também um cuidado imenso. À tarde, os vizinhos começaram a encontrar desculpas para passar pela cabana. Traziam pequenos presentes de boas-vindas, um pouco de sal, uma pele de coelho, apenas para ver de perto o estrangeiro. Eric recebia todos com uma reserva educada, nem incentivando a intimidade, nem dando motivo para a ofensa. Thorsten, o ferreiro, foi o mais direto. Ele apareceu com uma ferradura que precisava de um ajuste, uma desculpa clara para avaliar o caráter de Eric. Ele olhou para o machado de Eric encostado na parede. Uma lâmina dessas precisa de manutenção constante, observou Thorsten. O corte parece desgastado. Eu mesmo cuido das minhas armas, respondeu Eric, entregando o machado para o ferreiro inspecionar. Thorsten passou o polegar pela lâmina e soltou um grunhido de aprovação. O fio era perfeito, afiado o suficiente para cortar um fio de cabelo no ar. Um homem que cuida das suas ferramentas é um homem que respeita o seu trabalho. Você é bem-vindo na minha forja, estrangeiro. A aceitação do ferreiro era um passo crucial. Naquela cultura, se o homem do ferro aceitava o novo guerreiro, a vila tendia a seguir o exemplo. Mas a política da vila era como o gelo de primavera. Parecia sólido, mas poderia quebrar a qualquer momento. À noite, eles compartilharam a primeira refeição como parceiros reconhecidos. Signe preparou sua melhor carne seca e pão fresco. Eles comeram à luz de velas, com a nova divisória de madeira marcando a separação física entre seus mundos. Você está arrependida? Perguntou Eric, notando o silêncio dela. Não arrependida, respondeu Signe, olhando para o anel de Olaf em seu dedo. Apenas ajustando meus pensamentos. Ontem eu acordei como uma mulher sozinha, hoje divido o teto com um homem que mal conheço, mas que promete ser o pai dos meus filhos. O que você gostaria de saber sobre mim, Eric? Perguntou ele, deixando de lado o chifre de hidromel. Aquela pergunta abriu uma porta que Signe não esperava. Casamentos naquela época eram contratos, mas Eric estava oferecendo algo diferente, a oportunidade de descoberta mútua. O que você busca além de terras e herdeiros, Eric? Eric ficou em silêncio por um longo tempo, observando as sombras dançarem na parede. Paz, eu suponho, a chance de construir algo em vez de destruir, de acordar sabendo que estou criando um legado e não apenas sobrevivendo até a próxima batalha. E se nossa parceria não produzir filhos, encontraremos outras formas de importar. Deixaremos esta vila melhor do que a encontramos. A resposta honesta e profunda tocou Signe de uma forma que ela não estava preparada. Ela esperava um guerreiro focado apenas em sangue e linhagem, mas encontrou um homem que compreendia a finitude da vida. Enquanto se preparavam para dormir, cada um em seu lado da divisória, Signe sentiu o peso do silêncio mudar. Não era mais o silêncio vazio da solidão, mas o silêncio carregado de promessa. O gigante nórdico não era apenas um protetor, ele era um enigma. E à medida que a neve voltava a cair lá fora, Signe percebeu que seu coração, antes congelado pela dor, estava começando a sentir o calor perigoso da esperança. A mulher estava errada, disse Signe, sua voz assumindo o tom autoritário de uma curandeira. Isso esteve apodrecendo sob a pele por semanas. Você caminhou quilômetros na neve com esse veneno correndo no seu sangue. O pânico tentou subir pela garganta de Signe, mas ela o engoliu. Ela era a filha e a neta de curandeiras. O conhecimento que fluía em suas mãos era sua herança e sua arma. Ela correu para o canto da lareira, pegando sua bolsa de couro com ervas secas. Colocou água para ferver, o som das bolhas subindo tornando-se a trilha sonora de uma batalha pela vida. Ela selecionou cuidadosamente o que precisava. Casca de salgueiro para baixar a febre, selo de ouro para combater a infecção e confrei para selar a carne. Enquanto a água esquentava, ela começou a preparar uma pasta de mel e ervas pulverizadas. Fique parado, Eric,
Isso vai doer como o fogo de Muspelheim, mas se eu não limpar esse ferimento, você não verá o próximo pôr do sol. Eric soltou um grunhido que era metade um desafio e metade uma súplica. Signy pegou um pano de linho limpo e o mergulhou na água quente. O momento em que ela tocou a ferida aberta foi brutal. O colosso arqueou as costas, seus músculos se contraindo com tamanha força que as veias em seu pescoço pareciam prontas para explodir. Ele agarrou as bordas das cobertas, o tecido de lã rasgando sob a força de seus dedos. Signy não vacilou. Ela limpou o pus e o sangue infectado com uma precisão cirúrgica, ignorando os gemidos de dor do gigante. Ela sabia que a compaixão naquele momento era ser implacável. Quando a ferida finalmente estava limpa de toda a sujeira aparente, ela aplicou a pasta de ervas e a selou com bandagens limpas. Durante as horas que se seguiram, a cabana tornou-se um santuário de febre e delírio. Eric entrava e saía da consciência, lutando batalhas invisíveis em sua mente. Ele falava nomes de homens que Signy não conhecia, gritava ordens de comando e às vezes sussurrava orações a deuses que pareciam ter virado os costos para ele. Em seus momentos mais lúcidos, o véu de guerreiro imbatível caía, revelando o homem exausto por baixo da armadura de músculos. "Por que você veio aqui realmente, Eric?" perguntou Signy na calada da noite, enquanto trocava as compressas frias na testa dele. Ela sabia que a febre muitas vezes arrancava verdades que a sobriedade escondia. Eric abriu os olhos, a névoa cinzenta da febre dando lugar a uma clareza dolorosa por um breve segundo. "Estou cansado de matar, Signy. 32 invernos, e perdi a conta de quantos homens morreram sobre minha lâmina. Cada batalha parece mais vazia que a anterior." Ele respirou fundo, um som áspero que parecia rasgar seus pulmões. "Em Bergen, eu vi um garoto. Ele não tinha mais de 16 anos. Ele chamou pela mãe enquanto a luz saía de seus olhos. Eu olhei para ele e percebi que poderia ter filhos apenas para enviá-los para morrer da mesma forma. Eu queria um motivo para construir, não para destruir." A admissão atingiu Signy como um golpe físico. Ela vira nele um salvador prático, um investimento para seu futuro, mas nunca imaginara que ele também a via como sua salvação. Ele buscava nela o oposto da morte que o perseguira por toda a vida. No terceiro dia de agonia, a porta da cabana se abriu e Astrid, a anciã da vila, entrou. Ela não trazia julgamentos, apenas seus olhos astutos de quem já vira tudo. Ela se aproximou da cama e examinou o trabalho de Signy. Ela cheirou as bandagens e assentiu, um reconhecimento silencioso da competência da viúva. "Você fez bem, criança. A infecção está quebrando. O calor está saindo dele." "Eu não posso deixá-lo morrer, Astrid", disse Signy, as olheiras profundas denunciando suas noites em claro. "Se ele se for, a esperança desta casa vai com ele." Astrid sentou-se perto do fogo e aceitou uma caneca de chá de ervas. "Você o atende como uma mulher que cuida de algo precioso, Signy, não como alguém que está apenas cumprindo um acordo de troca. Tenha cuidado. O coração pode se convencer de muitas coisas quando a solidão é profunda." "É apenas um acordo, Astrid", tentou mentir, mas suas mãos tremiam ao ajeitar as cobertas de Eric. "Acordos não fazem uma mulher perder o sono e as lágrimas por um estranho", rebateu a anciã, sua voz suave, mas cortante. "Mas talvez seja disso que vocês dois precisem, 2 sobreviventes tentando consertar um ao outro." Naquela noite, a febre de Eric finalmente quebrou. O suor frio lavou seu corpo e ele caiu em um sono profundo e natural. Signy, exausta além de qualquer limite,
acabou dormindo sentada ao lado dele, sua cabeça descansando na beira da cama, sua mão ainda segurando o pano úmido. Quando o sol do quarto dia surgiu, Eric acordou. Ele sentia-se fraco, como se seus ossos fossem feitos de palha, mas a névoa de dor em seu ombro havia recuado para um latejar suportável. Ele olhou para o lado e viu Signe. Ela parecia tão pequena e frágil ali, dormindo desconfortável para não deixá-lo sozinho. Ela notou as manchas de ervas em suas mãos e a preocupação gravada em seu rosto mesmo durante o sono. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou levemente o cabelo loiro dela. O gesto foi carregado de uma ternura que ele não sabia que possuía. Você poderia ter me deixado morrer, ele sussurrou para o silêncio da cabana. Poderia ter dito à vila que o acordo falhou e buscado um parceiro mais saudável. Signe abriu os olhos lentamente, despertando ao toque dele. Ela não recuou. Ela apenas olhou para ele, o alívio inundando suas feições como a luz do amanhecer. Não seja ridículo, respondeu, sua voz rouca de sono. Você acha que gastaria minhas melhores ervas com alguém que eu pretendia deixar morrer? Eric soltou um riso baixo, um som que pela primeira vez não carregava a dureza da guerra. Talvez tenhamos mais em comum do que eu imaginava, Signe. Somos ambos almas feridas tentando encontrar um caminho no escuro. Aquele momento selou algo entre eles que a divisória de madeira de Eric nunca poderia separar. A bolsa de ervas de couro, agora vazia de selo de ouro e confrei, tornou-se o símbolo de sua nova realidade. O gigante e a viúva não eram mais apenas parceiros de negócios, eles haviam compartilhado a vulnerabilidade da vida e da morte. Enquanto Signe ajudava Eric a se sentar para beber um pouco de caldo, o contato de suas peles não trazia mais o choque do desconhecido, mas o conforto do reconhecimento. Eles haviam cruzado a ponte entre o pragmatismo e a conexão real. Fora, a neve continuava a cair, mas dentro da cabana, o calor não vinha apenas da lareira, mas da semente de um amor que começava a germinar, alimentado pela fragilidade que ambos tentavam esconder do mundo. Eric olhou para o ferimento limpo em seu ombro e depois para a mulher que o salvara. Ele percebeu que em sua busca por um herdeiro, ele encontrou algo mais destrutivo e valioso, uma razão para viver que não dependia da força de seu braço, mas da capacidade de seu coração em se curar através das mãos de outra pessoa. A batalha por Jorvik ainda viria, mas ali, naquele silêncio compartilhado, Eric, o gigante, percebeu que sua maior conquista não seria uma terra, mas a redenção que via nos olhos daquela curandeira rebelde. 2 semanas se passaram desde que a febre de Eric quebrou. E o ritmo dentro da pequena cabana de Signe havia se transformado em uma dança de familiaridade e descobertas silenciosas. Eric estava recuperando suas forças com a velocidade impressionante de um homem cujo corpo foi forjado para suportar privações extremas. Mas algo em seu temperamento havia mudado. O guerreiro que antes se movia com a rigidez de uma lança, agora ocupava o espaço com uma consideração cuidadosa, quase como se temesse que seu tamanho pudesse quebrar a paz frágil que haviam construído. A divisória de madeira que Eric construíra ainda estava lá, mas parecia cada vez mais um obstáculo desnecessário do que uma proteção. Eles compartilhavam as refeições em um silêncio que não era mais carregado de estranhamento, mas de uma curiosidade genuína. Signe via-se observando Eric quando ele pensava que ela não estava olhando. Ela observava a forma como ele manejava o pequeno facão para esculpir madeira, a concentração em seus olhos e a maneira como ele inclinava a cabeça quando estava pensativo. Certa manhã, enquanto o sol de inverno tentava fracamente aquecer a terra, Signe acordou
e encontrou um pequeno objeto sobre sua mesa de trabalho. Era um pente de madeira de bétula, polido até brilhar como âmbar, e decorado com minúsculas figuras de corvos entalhadas ao longo da lombada. Era uma peça de delicadeza que parecia impossível vindo das mãos que podiam brandir um machado de batalha. "O que é isto?" perguntou ela, enquanto Eric entrava na cabana trazendo lenha fresca. Eric parou por um momento, as bochechas levemente avermelhadas pelo frio ou talvez por algo mais. "Seu cabelo merece algo melhor do que ser penteado com os dedos", ele respondeu sem olhar diretamente para ela. "Meu pai dizia que as mãos de um guerreiro devem saber criar tanto quanto destruir. Eu vi você lutando contra os nós ontem à noite e pensei que isso poderia ajudar." Signe pegou o pente, sentindo o calor da madeira que fora trabalhada pelo calor das mãos de Eric. O gesto carregava uma intimidade inesperada. Ele a estivera observando. Ele havia notado um detalhe pequeno de sua existência e dedicado horas para criar uma solução. Era o primeiro presente que ela recebia em anos, que não era por necessidade, mas por puro afeto. "É lindo, Eric. Obrigada", ela sussurrou, passando os dentes do pente pelo seu longo cabelo loiro. Ele deslizou suavemente, como se tivesse sido feito sob medida para ela, o que de fato fora. A conversa foi interrompida por vozes do lado de fora. Thorsten, o ferreiro, e Harold, o pescador, aproximavam-se da cabana. Eric imediatamente mudou de postura, os instintos de guerreiro assumindo o controle, mas ele não pegou o machado. Ele apenas se posicionou de forma que ficasse entre Signe e a porta. "Eriksson!" gritou Thorsten. "Viemos falar sobre o Festival da Primavera." A celebração da primavera era o evento mais importante de Jorvik. Era o momento em que a vila agradecia aos deuses pela sobrevivência ao inverno e pedia por colheitas fartas. Para Eric, ser incluído nas discussões do festival era um sinal de aceitação ou um teste de fogo. "O que a vila quer de um estrangeiro?" perguntou Eric, saindo para encontrá-lo sobre o sol pálido. "Os homens solteiros e aqueles que buscam união competem em testes de força, luta, arremesso de machado, levantamento de pedras. Gunnar, o invejoso, tem se gabado por todo o salão de que nenhum gigante de pés de barro poderá vencê-lo este ano." O nome de Gunnar fez os olhos de Eric escurecerem como o mar antes de uma tempestade. Ele sabia que Gunnar não estava apenas desafiando sua força, mas tentando humilhá-lo diante de Signe e de toda a vila. "Eu participarei", decidiu Eric. "Será bom esticar os músculos que ficaram macios com o conforto doméstico." Os homens trocaram olhares e assentiram, partindo com a notícia de que o colosso aceitou o desafio. Signe, que observava tudo da janela, sentiu um aperto no peito. "Isso é uma armadilha, Eric", ela disse quando ele voltou para dentro. "Gunnar não quer apenas uma competição amigável. Ele quer provar que você não pertence a este lugar. Ele vai usar cada truque sujo que conhece." "Deixe que tente", respondeu Eric, começando a verificar as tiras de couro de suas botas. "Eu sobrevivi a batalhas reais, Signe. Um festival de vila não é algo que me tire o sono, mas preciso que me ensine algo." "O quê? Como lutar sujo?" ela brincou, embora seu sorriso fosse tenso. "Não, preciso que me ensine a política deste lugar. O que as pessoas esperam? Quem são os aliados e quem são as cobras? Na guerra, os inimigos usam escudos. Aqui, eles usam sorrisos." Signe sentou-se à mesa e, durante as horas seguintes, desenhou o mapa social de Jorvik para ele. Ela explicou como Thorsten valorizava o trabalho duro, como Astrid era a voz que os deuses ouviam, e como Gunnar usava dívidas e favores para manter as pessoas sob seu controle. Ela explicou que se Eric vencesse de forma agressiva demais, seria visto como um conquistador, mas se perdesse, seria visto como um fraco. "Você precisa vencer com honra e, se possível, com humor", aconselhou ela. "Mostre que você é parte de nós,
não alguém acima de nós. Nos dias que se seguiram, Eric começou a se preparar. Ele não treinava como um soldado se preparando para o massacre, mas como um homem redescobrindo seu próprio corpo. Ele ajudava os anciãos com tarefas pesadas, carregava água para as viúvas e passava tempo na forja de Thorsten, ouvindo as histórias dos homens. Ele estava seguindo o conselho de Signy. Ele estava se tornando o tecido da vila, um fio por vez. A tensão entre eles, no entanto, continuava a crescer, mas de uma forma diferente. Não era mais a tensão do medo, mas o magnetismo do desejo. Cada toque acidental, cada troca de olhares à luz da fogueira, parecia carregar o peso de 1000 palavras não ditas. Certa noite, enquanto ela cuidava dos últimos curativos no ombro dele, Signy sentiu o olhar de Eric queimando sobre ela. Ela estava tão perto que podia sentir o calor que emanava de sua pele e ouvir o batido rítmico de seu coração imenso. Por que você não recua, Signy? Qualquer outra mulher teria medo de ficar tão perto de um homem que carrega tantas marcas de morte. Signy parou suas mãos e olhou nos olhos dele. Porque eu não vejo apenas as marcas de morte, Eric. Eu vejo o homem que esculpiu um pente para uma viúva solitária. Eu vejo o homem que quase morreu de febre para não quebrar uma promessa. O aço pode ser frio, mas as mãos que o seguram podem ser quentes. Eric estendeu a mão e, com uma delicadeza que fez Signy perder o fôlego, afastou uma mecha de cabelo de seu rosto. Você é a primeira pessoa em muito tempo que me olha e não vê uma arma, Signy. Isso me assusta mais do que qualquer machado de Gunnar. O medo é apenas o começo da coragem, Eric, ela sussurrou, fechando a distância entre eles. O queijo que se seguiu não foi o de um bárbaro reclamando sua posse, mas de 2 náufragos encontrando terra firme. Foi um reconhecimento de tudo o que haviam passado e de tudo o que ainda teriam que enfrentar. Naquele momento, o contrato de fornecer herdeiros desapareceu, dando lugar a uma conexão que nenhum arranjo prático poderia explicar. No entanto, o mundo exterior não esperaria pela felicidade deles. Naquela mesma noite, nas sombras da vila, Gunnar reunia-se com 3 homens de clãs vizinhos, mercenários que não tinham respeito pelas leis do festival. O estrangeiro acha que ganhou o coração da curandeira e o respeito da vila, disse Gunnar, a voz cheia de veneno. No dia do festival, quero que ele sinta o que acontece com aqueles que tentam roubar o que é meu por direito. Não quero apenas que ele perca, quero que nunca mais consiga segurar um machado. Enquanto a luz da lua banhava a cabana de Signy, onde o gigante e a viúva finalmente encontravam conforto nos braços um do outro, a tempestade política de Jorvik estava ganhando força. A parte 4 termina com a promessa de um novo começo, mas com as sombras da traição de Gunnar pairando sobre o horizonte, prontas para testar se o amor que nasceu no gelo poderá sobreviver ao fogo da inveja. O vento morno da primavera soprou sobre Jorvik com a promessa de renovação. Mas para Signy, ele trouxe algo mais. Um despertar silencioso em seu próprio corpo que ela mal ousava nomear. Enquanto o gelo derretia e se transformava em lama fértil, ela sentia uma mudança rítmica em seu interior. A náusea matinal, que ela inicialmente atribuiu ao estresse dos preparativos para o festival, agora era acompanhada por uma sensibilidade nova e um cansaço que pesava em seus membros como se ela estivesse carregando o próprio ferro de Thorsten. Ela observava Eric da janela de sua cabana. O colosso estava sem túnica, apesar do ar ainda fresco, cortando as últimas toras de madeira para a grande fogueira do festival. O suor brilhava em seus ombros largos, e a cicatriz que Signy havia curado com tanto zelo agora era uma linha rosada e firme, um testemunho da batalha que haviam vencido juntos contra a infecção. Eric movia-se com uma economia de movimentos que beirava a perfeição. Cada golpe do machado era um som seco de autoridade que ecoava pelo vale. Signy levou a mão ao ventre, ainda plano sobre o vestido de lã verde.
A ironia do destino não escapava a ela. Durante anos, ela rezou a Freya por um filho com Olaf, e o silêncio fora sua única resposta. Agora, com um homem que entrara em sua vida como uma transação comercial, a semente parecia ter encontrado solo fértil, mas havia medo misturado à alegria. Seria este o motivo pelo qual Erik ficaria? Ou a descoberta do herdeiro sinalizaria o fim do acordo prático e o início de uma nova forma de isolamento? O Festival da Primavera transformou o centro de Jorvik em um caleidoscópio de cores e sons. Banners de linho tingidos de vermelho e açafrão flutuavam na brisa, e o cheiro de porco assado e hidromel fresco preenchiam o ar. As famílias se reuniam em grupos, os jovens exibindo suas melhores roupas e os guerreiros polindo suas armas para os jogos. Erik caminhava ao lado de Signy, sua presença obliterando qualquer outra sombra na praça. Ele usava o pente de osso de baleia que ele mesmo esculpira preso ao seu cinto, um detalhe que não passou despercebido pelas mulheres da vila. Era um sinal público de que ele não era apenas um trabalhador na terra de Signy, ele era o homem que cuidava de sua beleza. Lembre-se do que conversamos, sussurrou Signy, sua mão repousando levemente no braço maciço dele. Vença, mas não humilhe. Jorvik aceita um líder, mas teme um tirano. Erik cobriu a mão dela com a sua, uma gentileza surpreendente que fez as fofocas ao redor cessarem por um instante. Eu não luto mais por coroa, Signy. Luto para que ninguém se atreva a olhar para você com o desrespeito que vi no inverno. A competição começou com o levantamento de pedras. Gunnar, o invejoso, posicionou-se no centro, cercado por seus acólitos. Ele levantou uma pedra de tamanho considerável, segurando-a na altura do peito, enquanto seu rosto ficava da cor de uma beterraba. A multidão aplaudiu, mas Gunnar olhou diretamente para Erik com um sorriso de escárnio. Quando chegou a vez de Erik, o silêncio foi absoluto. Ele não fez espetáculo, ele não gritou, ele simplesmente se inclinou, abraçou a pedra, que era visivelmente mais pesada que a de Gunnar, e a levantou acima da cabeça com a facilidade de quem levanta um fardo de palha. Ele a segurou lá, imóvel como uma montanha, e então a colocou no chão com um cuidado deliberado, sem fazer barulho, sem poeira. O controle era mais aterrorizante do que a força bruta. O arremesso de machado seguiu um padrão semelhante. Gunnar era preciso, sim, mas Erik era cirúrgico. Cada machado que ele lançava parecia uma extensão de seu próprio pensamento, cravando-se no centro do alvo com uma força que quase rachava a madeira ao meio. Mas a verdadeira tensão estava reservada para a luta rúnica, o combate corpo a corpo na arena de terra batida. Foi aqui que o plano de Gunnar se revelou. Erik entrou no círculo, os músculos sob sua pele pareciam cordas de aço tensionadas. Gunnar não foi o primeiro a desafiá-lo. Em vez disso, 3 homens de clãs vizinhos, mercenários com olhos frios e cicatrizes de faca, entraram na arena um após o outro. Eles não buscavam uma luta de exibição, eles atacavam os pontos fracos de Erik, especialmente o ombro que ainda estava se recuperando. Signy assistia da borda, sentindo o mundo girar. A náusea voltou com força, mas ela se recusou a desviar o olhar. Ela viu Erik ser atingido por um golpe baixo, viu o sangue começar a manchar sua túnica onde a verida antiga havia sido pressionada contra o chão. A multidão murmurava. Gunnar sorria, já saboreando a queda do colosso. Mas Gunnar havia cometido um erro fatal. Ele subestimou o que Erik estava defendendo. Erik não estava mais lutando apenas por si mesmo. Ele olhou para Signy e naquele segundo algo mudou em seu semblante. A paciência e o humor que ela pedira foram substituídos por uma fúria fria e ancestral. Ele não era mais um morador de vila, ele era o capitão exilado, o homem que comandara exércitos sobre o sol de Constantinopla. Ele moveu-se com uma velocidade que desafiava seu tamanho. Em um borrão de movimento, ele desarmou o primeiro mercenário, usando o próprio peso do homem para jogá-lo fora da arena.
O segundo foi erguido pelo pescoço e depositado sem cerimônia aos pés de um Jarl chocado. Quando o terceiro hesitou, Eric rugiu, um som que parecia vir das profundezas da terra, e o homem simplesmente recuou, deixando a arena livre. Finalmente, restava apenas Gunnar. O gigante está cansado e sangrando, não é? Zombou Gunnar, entrando no círculo com uma adaga escondida na manga. Diga adeus à sua terra e à sua mulher, estrangeiro. Jorvik não acolhe lixo de outros reinos. A luta foi rápida e brutal. Gunnar tentou usar a adaga, mas Eric agarrou seu pulso com uma força que fez os ossos estalarem audivelmente. Ele não o matou. Em vez disso, ele o desarmou diante de todos e o forçou a se ajoelhar na lama. Esta terra nunca foi sua para ser tomada, Gunnar, disse Eric, seu voz ecoando por toda a praça, carregada de uma autoridade que ninguém ousaria questionar. E esta mulher é o meu porto seguro. Se você tocar em um único fio de cabelo dela, ou sequer sussurrar o nome dela em vão, eu não usarei um machado. Eu usarei estas mãos para garantir que você nunca mais caminhe sobre a grama da primavera. A vila estava em choque. Gunnar, humilhado e com o braço quebrado, foi arrastado por seus homens. Eric permaneceu no centro da arena, o sangue pingando de seu ombro, mas sua postura era a de um rei em seu próprio salão. Signy correu para ele. Ela não se importou com os olhares, com as regras de decoro ou com o que Astrid diria. Ela envolveu seus braços ao redor da cintura de Eric, sentindo o calor e o tremor do corpo de Eric quando a adrenalina baixava. Você está ferido, sussurrou ela, as lágrimas finalmente vencendo. É apenas carne, Signy, respondeu Eric, sua voz voltando à suavidade que ele reservava apenas para ela. Eles não venceram. Tenho algo para te contar, disse ela, o rosto enterrado em seu peito, sentindo o cheiro de terra, suor e vitória. Eric afastou-se o suficiente para olhar no rosto dela. Ele viu o brilho nos olhos de Signy e a maneira como ela protegia o ventre com uma mão. A compreensão o atingiu como um raio. O guerreiro que enfrentara exércitos inteiros sem vacilar sentiu os joelhos tremerem. Signy? É verdade? Sim, Eric. O pacto de sangue, o herdeiro que você buscou, ele já está aqui. A multidão ao redor começou a celebrar, percebendo que algo monumental havia acontecido. Mas para Eric e Signy, o mundo se resumia ao pequeno espaço entre eles. Ele a pegou no colo, girando-a no ar enquanto a fumaça da fogueira subia em direção às estrelas. No entanto, em meio à alegria, Signy viu a sombra de Astrid observando-os de longe. A anciã não sorria. Ela olhava para o horizonte, onde o céu de primavera começava a escurecer. O filho do gigante e da viúva havia sido anunciado, mas com ele viriam as perguntas sobre a linhagem real de Eric e o interesse que o rei Harald ainda tinha em seu capitão exilado. A parte 5 termina com o êxtase da vitória e a revelação da vida, mas com o peso de que o segredo de Eric agora é mais perigoso do que nunca. O herdeiro não é apenas uma criança, é um alvo. E Gunnar, embora humilhado, ainda tinha amigos em lugares escuros da capital, prontos a vender a localização do colosso por uma punhada de ouro. A batalha por Jorvik apenas começara. O que pesa mais no coração de um homem? A alegria de um filho que está por vir ou o terror de um passado que se recusa a morrer? A felicidade em Jorvik, após o Festival da Primavera, era como uma fina camada de gelo sobre um lago profundo e escuro. Por fora, a vila florescia. Signy sentia a vida crescer dentro de si, uma promessa vibrante que parecia afastar, por um tempo, os fantasmas da solidão. Eric, o colosso, havia se transformado. O guerreiro de olhos de tempestade agora passava suas noites esculpindo um berço de madeira de freixo, suas mãos gigantescas movendo-se com uma delicadeza que fazia Signy chorar em silêncio enquanto o observava. Mas a paz é uma mercadoria cara nas terras do norte, e o preço geralmente é pago em sangue.
Enquanto Signe preparava bálsamos para os feridos do festival, Eric passava horas reforçando a porta da cabana e afiando seu machado sobre a luz pálida da lua. Ele não era tolo. Ele sabia que Gunnar, o invejoso, não era um homem que aceitava a derrota. Ele era uma cobra que, ao ser pisada, esperava o momento certo para injetar seu veneno mais letal. E o veneno de Gunnar não viria de um machado, mas de uma carta. Nas sombras de uma estalagem imunda nos arredores da vila, Gunnar, com o braço ainda enfaixado e o orgulho em frangalhos, selava um pergaminho com cera negra. Ele não buscava mais a força bruta, ele buscava a lei. Ele estava enviando um mensageiro para a capital, para os ouvidos do rei Harold. Gunnar sabia que o paradeiro do capitão exilado valia mais do que todas as terras de Signe juntas. Ele estava vendendo a cabeça de Eric para recuperar sua própria importância. Na cabana, alheia à traição que cavalgava em direção ao sul, Signe sentia o peso da gravidade de uma forma nova. Seu corpo estava mudando, e com a mudança vinha uma intuição de curandeira que a deixava inquieta. Ela via Eric parar no meio de uma tarefa e olhar para o horizonte, o maxilar cerrado, como se pudesse ouvir o som de cascos de cavalos reais se aproximando. Ralph, quero dizer Eric, ela corrigiu-se, sentindo o deslize na língua. Você está aqui, mas sua mente parece estar em outro lugar. O que você não está me contando? Eric largou a ferramenta de entalhe e olhou para ela. A luz da lareira destacava as cicatrizes em seu rosto, marcas de um mundo que ele tentou deixar para trás. O rei Harold não perdoa Signe, e ele não esquece. Para ele, eu não sou apenas um homem que buscou paz. Eu sou uma propriedade da coroa que fugiu. Se ele souber que estou aqui, se ele souber que há um herdeiro... Ele não saberá, afirmou ela, pegando as mãos dele entre as suas. A vila nos protege agora. Você o salvou de Gunnar. A vila protege até que o ouro ou o medo falem mais alto, respondeu Eric, a voz rouca. Eu vi homens honrados venderem seus irmãos por metade do que Harold ofereceria pela minha localização. A premonição de Eric materializou-se 3 semanas depois. O berrante da vila soou um cloque longo e metálico, o som que anunciava a chegada de oficiais da coroa. Signe sentiu um calafrio que não vinha do vento. Ela correu para a janela e viu uma coluna de cavaleiros com mantos vermelhos e armaduras polidas entrando na praça central. À frente deles, montado num cavalo branco como os ossos de um morto, estava um homem que Eric conhecia bem demais. Ragnar, o buscador da verdade. Ragnar era o oposto de Eric. Onde o colosso era força e emoção bruta, Ragnar era gelo e burocracia. Ele era o principal investigador do rei Harold, um homem cuja inteligência era mais perigosa que qualquer espada. Onde ele passava, a grama parecia morrer sob os pés de seu cavalo. Eric não tentou se esconder. Ele sabia que isso apenas confirmaria as suspeitas. Ele vestiu sua túnica de couro, prendeu o machado às costas e olhou para Signe. Havia um adeus silencioso em seus olhos que a fez perder o fôlego. Fique dentro de casa, Signe. Não saia por nada. Lembre-se do que eu te disse. Se algo acontecer, use as passagens rúnicas atrás da colina. Ralph, não! Ela gritou o nome real dele no auge do desespero. Nós enfrentaremos isso juntos. Desta vez, a batalha não é de aço, disse ele, beijando a testa dela com uma urgência febril. É de mentiras. E eu sou o único que pode carregar o peso delas. No centro da vila, a tensão era palpável. Ragnar apeou de seu cavalo com uma elegância predatória. Ele não olhou para o Jarlo ou para os anciãos. Seus olhos buscavam apenas uma figura. Quando Eric apareceu, caminhando calmamente entre as cabanas, um sorriso fino e sem alma cruzou o rosto de Ragnar. Capitão Ralph Eriksson, disse Ragnar, sua voz suave carregando uma ameaça maior que um grito. O rei sente sua falta na capital.
Ele diz que o seu exílio foi um mal-entendido que ele deseja corrigir. Eu não sou mais esse homem, Ragnar, respondeu Erik, parando a uma distância de segurança. Sou um lavrador, um homem de família. Minha vida com a coroa terminou no dia em que recebi a marca no ombro. Ragnar deu um passo à frente, ignorando o murmúrio de descontentamento que subia dos moradores da vila. A coroa não termina até que a terra cubra seus olhos, Ralph. E ouvimos dizer que você encontrou algo valioso aqui. Uma viúva, terras férteis e talvez um pequeno segredo crescendo dentro dela. O coração de Signy, que observava tudo escondida atrás de uma carroça de feno, parou. Gunnar estava lá, logo atrás de Ragnar, com um olhar de triunfo que brilhava sob a luz do sol. Ele havia contado tudo. Ele não apenas denunciou Erik, ele colocou um alvo na barriga de Signy. Deixe-a fora disso, rosnou Erik, sua mão se movendo instintivamente para o cabo do machado. Não sou eu quem decide, capitão. É a lei. Ragnar desdobrou um pergaminho com o selo real. Ralph Eriksson, você está preso por deserção e traição. E qualquer um que tenha lhe dado abrigo ou se unido a você será levado para interrogatório na capital. Os guardas de manto vermelho avançaram. Erik desembainhou o machado, pronto para um massacre, mas parou quando viu Ragnar sinalizar para um dos cavaleiros, que já apontava uma besta em direção à cabana de Signy. Um movimento errado, Ralph, e a sua curandeira sentirá o aço real antes mesmo de você dar o primeiro passo, disse Ragnar com uma calma terrível. Erik olhou para a cabana, depois para os homens ao seu redor. Pela primeira vez na vida, o colosso foi desarmado pelo amor. Ele soltou o machado, o som do ferro batendo na terra, ecoando como uma sentença de morte. Levem-me, mas ela fica. Isso será decidido após o interrogatório, respondeu Ragnar, sinalizando para que os guardas acorrentassem Erik. Signy não aguentou mais. Ela saiu de trás da carroça, correndo em direção ao círculo de guardas. Ele não fez nada. Ele salvou esta vila. Ele é um homem honrado. Ragnar virou-se para ela, seus olhos cinzentos escaneando-a com uma curiosidade fria. Ele notou a maneira como ela protegia o ventre. Então você é a pequena curandeira que domou o trovão. O rei terá perguntas muito interessantes para você, Signy. Erik lutou contra as correntes, seus músculos tensionando até que a pele parecesse prestes a rasgar. Ragnar, se você tocá-la, juro pelos deuses que vou arrancar sua alma com as minhas mãos nuas. Ragnar apenas sorriu e sinalizou para que os guardas a levassem também. Jorvik assistiu em silêncio absoluto, enquanto seus protetores eram arrastados para o prédio de pedra perto do salão, o local que agora servia como o centro de interrogatório de Ragnar. A parte 6 termina com a escuridão caindo sobre a cabana agora vazia. O berço de fresco permaneceu inacabado no canto da sala. A traição de Gunnar havia vencido o primeiro round. Signy e Erik estavam separados por paredes de pedra, cercados por homens que não conheciam a misericórdia. O buscador da verdade tinha apenas uma noite para extrair as confissões que precisava, e ele estava preparado para usar a gravidez de Signy como a alavanca ultimata para quebrar a vontade de Erik. A batalha pela vida do herdeiro de Jorvik tornou-se um duelo psicológico, onde a verdade era a primeira vítima. O frio das paredes de pedra do centro de detenção de Jorvik não era apenas uma questão de temperatura. Era uma presença física que parecia sugar a própria esperança dos poros da pele. Signy estava sentada em um canto de sua cela escura, os braços abraçando o próprio corpo, tentando desesperadamente manter o calor para a pequena vida que pulsava dentro dela. O cheiro de mofo e terra úmida era sufocante, e o gotejar constante de água em algum lugar na escuridão soava como a contagem regressiva para uma execução. Ela podia ouvir, através das grossas paredes de granito, o som abafado de correntes sendo arrastadas e o murmúrio baixo de vozes masculinas.
Sabia que Eric estava em algum lugar próximo, provavelmente sofrendo mais do que ela, não pelo aço, mas pela tortura de saber que ela estava em perigo. Ralph Erickson, o homem que fora um trovão nos campos de batalha, agora estava acarrentado como um animal. E Signe sabia que Ragnar não usaria a força bruta para quebrá-lo. Ele usaria a psicologia do medo. As horas passavam com uma lentidão agonizante. O silêncio era interrompido apenas pelo tilintar das chaves do guarda no corredor. Signe sentiu um movimento em seu bolso, o pequeno frasco de extrato de belladonna e a mistura de ervas que ela sempre carregava para emergências médicas. Ela não era apenas uma vítima, ela era uma curandeira. E naquelas terras, o conhecimento das plantas podia ser mais letal do que qualquer espada se usado com a precisão correta. A porta de ferro de sua cela rangeu e a luz de uma tocha inundou o ambiente, cegando-a momentaneamente. Ragnar entrou, sua postura impecável e seu rosto desprovido de qualquer emoção humana. Ele se sentou em um banco de madeira podre, observando Signe com a curiosidade fria de um entomologista estudando um inseto sob um microscópio. "Você tem um olhar resiliente, Signe", começou Ragnar, sua voz suave como seda escondendo uma lâmina. "Eu vi esse mesmo olhar em seu marido antes de ele morrer, e vejo agora em Ralph. É uma pena que essa resiliência apenas prolongue o sofrimento de todos." "Ralph Erickson não é o homem que você procura, Ragnar", respondeu Signe, sua voz saindo firme apesar do tremor em suas mãos. "O capitão que você conhecia morreu no exílio. O homem que está aqui é o pai do meu filho e o protetor desta vila." Ragnar soltou um riso curto e seco. "Proteção é uma ilusão que os fortes vendem aos fracos para que eles durmam tranquilos. O rei não quer um pai de família. Ele quer o seu melhor estrategista. Mas ele também quer justiça. O desaparecimento de certas moedas de ouro da tesouraria real em Constantinopla foi atribuído a Ralph antes de sua fuga. Se ele confessar e devolver o que foi roubado, talvez, apenas talvez, eu possa convencer o rei a deixar você ficar com as terras." "Isso é mentira", sibilou Signe. "Ele nunca roubaria. Ele saiu porque se recusou a matar inocentes." Ragnar levantou-se, aproximando-se das grades. "Inocência é um conceito muito flexível na capital, minha cara. Mas deixe-me mostrar algo." Ele retirou um pergaminho de seu manto. "Este é o decreto de confisco. Ele já foi assinado. No momento em que o sol nascer, tudo o que você possui pertencerá à coroa. E você será levada para as prisões do sul até que a criança nasça. Depois disso, bem, o destino das órfãos de traidores não é muito promissor." Ragnar saiu, deixando a cela mergulhada na escuridão novamente. Mas ele cometeu um erro. Em sua arrogância, ele permitiu que Signe visse o selo do pergaminho sob a luz da tocha. Seus olhos treinados notaram algo estranho. O desenho da águia real, havia alguma coisa nas asas que não parecia correto. Durante os anos em que ajudou Olaf com a documentação da vila, ela vira muitos decretos oficiais. Aquele selo parecia novo demais, perfeito demais. Signe sabia que precisava de mais tempo. Ela precisava chegar até Eric. Ela pegou as ervas de seu bolso e começou a triturá-las com os dedos, misturando-as com a pouca água salobra que lhe fora dada. Ela preparou uma mistura que causaria uma reação imediata, um suor febril e uma palidez que simularia um início de perda de consciência ou complicação da gravidez. Ela precisava ser levada para fora daquela cela, para um lugar onde houvesse mais ventilação ou onde pudesse ver Eric. Ela ingeriu uma pequena parte da mistura, controlando a dose, para que o efeito fosse rápido, mas não fatal. Em poucos minutos, seu coração começou a martelar contra as costelas e uma onda de calor subiu pelo seu pescoço. Ela começou a gemer, um som de dor real, misturado à encenação. "Guarda!" ela chamou, a voz fraca e trêmula. "Por favor, o bebê! Algo está errado!"
O guarda, um jovem da vila que havia sido recrutado à força pela guarda real e que conhecia Signy por sua bondade como curandeira, hesitou. O conflito entre o dever e a humanidade era visível em seu rosto. Ele se aproximou da grade, vendo a palidez de Signy e o suor frio em sua testa. Eu não posso abrir, senhora Signy. Ragnar me mataria. Ele vai te matar de qualquer forma se o herdeiro que ele quer interrogar morrer nesta cela sob sua guarda, argumentou ela, forçando uma respiração curta e difícil. Leve-me ao menos para o corredor central, onde há mais ar, por favor. O jovem guarda, movido pela culpa e pela lembrança de quando Signy curou sua mãe de uma febre no inverno anterior, cedeu. Ele abriu a cela e a ajudou a caminhar até o corredor principal. Foi ali, naquele corredor lúgubre, que ela viu Eric através de uma porta entreaberta. Ele estava pendurado por correntes presas ao teto, os pés apenas tocando o chão. Sua túnica estava rasgada, revelando as marcas de chicote que Ragnar já havia começado a aplicar. Mas não eram os ferimentos que doíam em Signy. Era a expressão de desespero absoluto nos olhos de Eric quando ela viu ser carregada, pálida e aparentemente moribunda. Signy! O rugido de Eric sacudiu as paredes do prédio. Seus músculos se tensionaram com tamanha força que o metal das correntes gemeu. Veja, Ralph, o tempo dela está acabando. Assine o pergaminho, confesse o roubo e a traição. Dê-me os nomes dos outros dissidentes na capital e eu permitirei que o guarda a leve para um médico de verdade. Signy, apesar da fraqueza induzida pelas ervas, conseguiu encontrar o olhar de Eric. Ela balançou a cabeça imperceptivelmente. Ela precisava que ele aguentasse. Ela precisava contar a ele sobre o selo. Nesse momento de tensão máxima, um vulto emergiu das sombras do corredor. Era Magnus Machado de Sangue. O homem que Eric humilhou no festival agora estava ali, vestindo sua armadura completa. Ele olhou para o guarda que segurava Signy e depois para Ragnar. Isso já foi longe demais, Ragnar, disse Magnus, sua voz rouca e carregada de uma autoridade que ninguém esperava. Nós somos guerreiros de Jorvik. Nós não torturamos mulheres grávidas e não prendemos homens com base em pergaminhos que cheiram a mentira. Afaste-se, Magnus, ordenou Ragnar, sua mão indo para o cabo da espada curta. Você está interferindo em assuntos da coroa. Eu estou interferindo em assuntos de honra, rebateu Magnus, desembainhando seu machado. Eu vi o selo desse documento quando você chegou. Eu servi na capital por 5 verões. O rei Harold não usa esse desenho de águia desde a guerra de Hedby. Esse selo é uma falsificação. O silêncio que se seguiu foi como o prelúdio de uma tempestade. Ragnar percebeu que seu jogo estava sendo descoberto. Ele não esperava que os bárbaros do norte fossem tão atentos aos detalhes burocráticos. O guarda real não aceitará ordens de um traidor de vila, sibilou Ragnar. O guarda real fará o que é certo quando souber que seu líder está forjando ordens reais para ganho pessoal, disse Magnus, sinalizando para os outros homens da vila que começavam a se aproximar da entrada do prédio, armados com forcados e ferramentas de trabalho. O caos estancou por um segundo. Signy, sentindo que a reação das ervas estava passando, conseguiu se soltar do guarda. Ela correu até a porta da sala de Eric. Ralph, o selo é falso. Ragnar quer o ouro para ele, não para o rei. Ele está usando o nome da coroa para roubar o que é nosso. Eric, ouvindo as palavras de Signy e vendo o apoio de Magnus, sentiu uma fúria renovada percorrer seu corpo. Com um grito que parecia o rugido do próprio Odin, ele impulsionou o corpo para frente, usando o peso de sua estrutura maciça para arrancar um dos ganchos de ferro da parede de granito. O som do granito se partindo foi seguido do baque de Eric caindo de joelhos, ainda acorrentado, mas livre do teto. Ragnar tentou fugir, mas Magnus bloqueou a saída. Aonde vai, buscador da verdade? O julgamento de Jorvik está apenas começando.
A parte 7 termina com o prédio de pedra sendo cercado pelos moradores da vila, liderados por um Magnus redimido. Ralph, livre das correntes de parede, mas ainda com os pulsos presos, levanta-se como um deus da vingança, com Signy segura atrás de seu corpo maciço. O segredo de Ragnar fora exposto, mas a guarda real de manto vermelho ainda estava do lado de fora, armada e fiel ao ouro que o vilão lhes prometera. A fuga de Jorvik não seria apenas uma questão de justiça, mas uma batalha campal onde a verdade teria que ser defendida com sangue. Erik e Signy agora tinham uma chance, mas a noite estava longe de acabar e o destino do herdeiro ainda estava por um fio. O som do granito se partindo no corredor da prisão não foi apenas o barulho de uma estrutura cedendo, foi o rugido de um destino que se recusava a ser contido. Erik, ainda com os pulsos presos por correntes pesadas, mas agora livre do teto, ergueu-se do chão de pedra como um monstro ancestral despertado das profundezas. O suor frio da febre ainda brilhava em seu rosto, mas seus olhos cinzentos não carregavam mais a névoa do sofrimento, apenas o brilho afiado de uma lâmina prestes a ser usada. Signy correu para ele, seus passos ecoando no corredor úmido. Ela não hesitou. Envolveu as mãos em torno dos braços massivos dele, sentindo a vibração da fúria e da proteção que emanava de Erik. Magnus Machado de Sangue mantinha sua posição na porta, seu machado pronto para qualquer um que ousasse entrar. No fundo do corredor, Ragnar recuava, sua mão tremendo enquanto tentava desembainhar sua própria espada curta. O buscador da verdade agora parecia apenas um rato acuado sob a luz de uma tocha que estava prestes a se apagar. Você acha que um pouco de metal e mentiras podem parar o domador de trovões? Rosnou Erik, sua voz reverberando nas paredes de pedra como um aviso divino. Ele deu um passo à frente, o som das correntes arrastando no chão soando como a marcha de um exército. Você usou o nome de um rei para roubar de uma vila que não tem nada além de honra. Você usou o meu nome para encher seus bolsos, mas o tempo de sussurros acabou, Ragnar. Ragnar tentou recuperar a compostura, apontando a espada para Erik. Guarda, matem-nos agora, é uma ordem real. Mas o jovem guarda que ainda segurava as chaves da cela deu um passo para trás. Ele olhou para Magnus, o herói de sua vila, e depois para Signy, a mulher que salvara sua família. O conflito interno que o paralisava finalmente se resolveu. Ele jogou as chaves no chão aos pés de Signy, o metal gelado em seus dedos sendo o símbolo de sua libertação final. Com mãos trêmulas, mas precisas, ela encaixou a chave nos cadeados dos pulsos de Erik. Um clique, 2 cliques. As correntes caíram pesadamente no chão de pedra, produzindo um som metálico que marcou o fim do exílio psicológico de Ralph Eriksson. Erik abriu e fechou as mãos, recuperando a circulação. Ele não pegou uma espada. Ele não precisava. Caminhou até Ragnar com uma calma que era mais aterrorizante do que qualquer rugido. Ragnar desferiu um golpe desesperado, mas Erik interceptou o pulso do vilão com a mesma facilidade com que se intercepta um galho de uma árvore. O estalo do osso quebrando foi abafado pelo grito de dor de Ragnar, que caiu de joelhos diante do gigante. Eu poderia te matar aqui, na escuridão, onde ninguém veria sua queda, disse Erik, sua voz baixa e mortal. Mas Jorvik merece ver seu rosto sendo arrastado pela lama que você tentou criar. Magnus abriu caminho e o grupo saiu do prédio de pedra para a praça central. O sol estava começando a surgir no horizonte, pintando o céu de um rosa sangrento. A guarda real de manto vermelho estava em posição, com as bestas apontadas para o prédio, mas hesitaram quando viram Ralph sair, não como um prisioneiro, mas como um capitão. Soldados! A voz de Erik explodiu na praça, alcançando cada orelha e cada coração. Eu sou Ralph Eriksson, capitão da guarda Thundersworn.
Olhem para o homem que vocês estão seguindo. Ele carrega decretos falsos e selos forjados. Ele está usando o manto do rei para pilhar o norte e esconder seus próprios crimes na capital. Ragnar tentou gritar, mas Magnus colocou a ponta de seu machado sob o queixo dele, forçando-o a ficar em silêncio. Signy adiantou-se, segurando o pergaminho que Ragnar deixara cair. Ele o estendeu para que os sargentos da Guarda Real pudessem ver. Vejam a marca da águia. As asas estão tortas. Este pergaminho foi feito em uma estalagem, não em um palácio. Ele prometeu a vocês o ouro de Constantinopla, mas esse ouro nunca existiu. Ele ia levar vocês para o sul e deixá-los como bodes expiatórios para a traição dele. Os sargentos, homens veteranos que conheciam o nome de Ralph e respeitavam a autoridade de um capitão de elite, olharam uns para os outros. A dúvida que plantaram durante a noite agora era uma árvore completa. Eles baixaram suas armas. Um por um, os mantos vermelhos recuaram, deixando Ragnar sozinho no centro da praça, cercado apenas pela fúria silenciosa de Jorvik. Gunnar, o invejoso, percebendo que o vento havia mudado de direção, tentou escapar pelas vielas laterais, mas Thorsten, o ferreiro, bloqueou seu caminho com um martelo de guerra que pesava mais do que a consciência de Gunnar. "Aonde você vai, Gunnar?" perguntou Thorsten com um sorriso sombrio. "O banquete da verdade está apenas começando e você é o convidado de honra." O destino de Ragnar e Gunnar foi selado naquela manhã. Eles foram acorrentados e colocados em uma carroça para serem levados de volta à capital sob a guarda dos mesmos homens que Ragnar tentou corromper. A verdade, uma vez libertada, agiu como um incêndio inaparável, queimando as mentiras que tentaram sufocar o amor de Signy e o lar de Erik. Meses passaram. O inverno rigoroso finalmente deu lugar a uma primavera que Jorvik nunca esqueceria. As terras de Signy agora eram as mais prósperas da região. Erik, o colosso, não era mais o estrangeiro ou o prisioneiro. Ele era o pilar da vila, o homem que ensinava os jovens a serem fortes e as crianças a serem justas. Ele não usava mais sua armadura de guerra. Sua proteção agora era o respeito que recebia de cada pessoa que passava por sua porta. A cabana de Signy fora expandida. O berço de freixo, que Erik esculpira com tanta dedicação nas noites de dúvida, não estava mais vazio. O nascimento ocorreu em uma noite de luar claro, quando o cheiro das macieiras em flor preenchia o ar. Foi um parto difícil, testando toda a sabedoria de curandeira de Signy e a paciência de aço de Erik, que se recusou a sair do lado dela, segurando sua mão com tamanha força que seus próprios dedos ficaram marcados por dias. Quando o primeiro choro ecoou pelas vigas de madeira, o mundo pareceu parar. Era um menino, um pequeno colosso com os cabelos loiros da mãe e os olhos cinzentos do pai. Eles o chamaram de Bjorn, em honra ao espírito de força que os trouxe até ali. Erik segurou o filho pela primeira vez perto da lareira, a mesma lareira onde ele e Signy compartilharam seu primeiro caldo quente como estranhos. Ele olhou para o pequeno rosto e depois para Signy, que estava exausta, mas radiante em seu leito de peles. O guerreiro que vira 1000 homens morrerem, agora via a vida recomeçar em seus próprios braços. "O pacto está completo, Signy", sussurrou Elik, sua voz tremendo de uma emoção que ele nunca sentira em nenhum campo de glória. "O herdeiro de Jorvik está aqui." Signy sorriu, estendendo a mão para tocar o rosto de Elik e depois a bochecha macia do bebê. "Não é apenas um herdeiro, Erik. É a prova de que a nossa união foi abençoada, não pelo ouro ou pelas leis, mas pela verdade que encontramos um no outro." O vilarejo celebrou por 3 dias.
O Jarl declarou que as terras de Signy e Eric seriam isentas de impostos por 5 verões, um presente pela coragem que demonstraram contra a corrupção de Ragnar. Magnus Machado de Sangue tornou-se o padrinho do pequeno Bjorn, jurando que o menino nunca conheceria a solidão ou o medo. Anos depois, quando as crianças de Diorvik se reuniam ao redor das fogueiras no solstício de verão, os Scalds contavam a lenda do gigante nórdico e da curandeira que a salvou. Eles não falavam de batalhas e conquistas, mas de um homem que descobriu que sua maior força estava na delicadeza de cuidar de um lar, e de uma mulher que descobriu que sua maior proteção não era um muro de pedra, mas o coração de um homem que a amava acima de sua própria vida. A cabana na encosta tornou-se um santuário para todos os que buscavam abrigo e cura. Signy ensinou a Bjorn os segredos das ervas, e Eric ensinou-lhe a arte de ser um protetor justo. Eles provaram que o amor pode florescer até nos terrenos mais gelados, se houver 2 almas dispostas a mantê-lo aquecido. O gigante e a viúva, o colosso e a curandeira, haviam deixado de ser personagens de um acordo prático para se tornarem o coração pulsante de uma nação. A sua história era o vento que soprava entre os pinheiros e o fogo que ardia nos lares, lembrando a todos que a honra não se ganha com o sangue dos outros, mas com a lealdade que se dedica àqueles que amamos. E assim, nas terras do norte, onde o gelo pode ser eterno e as sombras podem ser profundas, a luz de Signy e Eric continuou a brilhar, um farol de esperança que dizia a cada viajante solitário: não tenha medo. A verdade e o amor sempre encontrarão o caminho de casa, não importa quão grandes sejam os passos do destino. Diorvik nunca mais seria a mesma. O herdeiro estava salvo, o amor estava selado, e a lenda estava apenas começando. Enquanto o sol se punha sobre as montanhas, refletindo o brilho dourado nas águas do fiord, o gigante e a sua rainha caminhavam de mãos dadas, finalmente em paz, finalmente completos, sabendo que sua história agora pertencia à eternidade.